Para você abrir a sua Bíblia, se você tem a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de João, capítulo de número 3, livro de João, glória a Deus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Hoje eu prometo que até às 10 para o meio-dia eu encerro, amém? Glória a Deus. Pode soltar um fundo aqui, meu irmãozão, glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 3 e versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 1 da palavra do Senhor. Vamos à leitura. O tema da minha pregação hoje, eu vou pregar bem com calma, para você poder entender aquilo que eu quero falar. Mas o tema da minha pregação hoje é o perigo das falsas religiões, ou de uma religião vazia. Porque para ser religioso, não precisa necessariamente servir a Deus, amém? Vamos lá, livro de João, capítulo 3, e versículo de número 1, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Somente até aí. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, o tema da minha pregação hoje, e eu vou pregar de forma compreensível, de forma calma, para você poder entender aquilo que eu quero falar. O tema da minha pregação é o perigo de uma religião falsa ou de uma religião vazia. O ser humano, ele já é religioso por natureza. Por quê? Porque o ser humano, ele é criação de Deus, ele é criatura de Deus. O coração humano, ele foi programado, há uma programação lá no íntimo do coração humano, que é a programação que deve adorar a Deus. Quando o primeiro casal, ele peca contra Deus, essa programação, ela ficou desregulada, só que ela não foi apagada, ela só ficou desregulada. Você já viu uma máquina, quando ela entra em pane, ela não deixou de ser máquina, ela simplesmente está desregulada. Quando um computador, ele é contaminado pelo vírus, ele não deixa de ser o que é, ele simplesmente foi atingido por esse vírus. Então, o coração humano, ele foi programado para adorar a Deus. O pecado, ele desprogramou o coração humano. Só que o coração humano não deixou, Jean, de ser um coração religioso. Então o coração humano, de certa medida, ele sempre tem uma tendência para a religião. Eu estava vendo um vídeo há muito tempo atrás, uma live daquele cantor, e eu vou falar o nome dele porque não vou falar mal da sua pessoa. O nome dele é Eduardo Costa. E ele estava fazendo uma live, e parecia até uma live de pregação. Ele tentava pregar, um pouco ele falava de Deus, um pouco ele falava de uma religião tal, um pouco ele falava de uma outra religião. E eu vi que aquela live ali deu uns 17 minutos. Eu fiz questão de ver a live, só para ver o que ele tinha para falar. Na verdade, ele não falou nada do Deus da Bíblia, ele não falou nada do Deus verdadeiro. O que ele estava tentando fazer era revelar
que o coração dele é um coração religioso. Volta e meia você vê um cantor famoso, né, um ator de cinema que não conhece Deus, não conhece a Bíblia, e às vezes recebendo uma premiação, alguma coisa, ele tenta transmitir uma mensagem em nome de Deus e assim por diante, porque o coração humano, por natureza, ele já é um coração religioso. Então, por isso que existem várias religiões. Eu estava fazendo uma pesquisa e existem no planeta Terra mais de 10 mil religiões. Existem religiões para todos os tipos e para todos os gostos. Eu estava vendo uma reportagem lá da Índia, e tem um templo lá na Índia, e esse templo é dedicado aos ratos. O rato é um deus que é adorado na Índia. Existe um templo já lá na Índia, e esse templo é cheio de ratos. E detalhe, se alguém matar um dos ratos, tem que pagar uma multa, ou corre até mesmo o perigo de ser preso. Por que que aquelas pessoas adoram os ratos? Em especial, o rato mais valioso é o rato branco, porque segundo eles, cada rato é uma pessoa que reencarnou. Um exemplo: se você teve um parente que morreu, você vai lá naquele templo de ratos e você adora aquele rato, abraça aquele rato, beija na boca daquele rato, dá comida para aquele rato, como se aquele rato fosse o teu parente. Aí você diz: ai pastor, que coisa absurda. Sim, é absurdo. Por quê? Porque quando o coração humano, ele não tem um encontro com o Deus verdadeiro, por ele ser um coração religioso, ele vai se apegar a alguma coisa, até mesmo ao rato. Até mesmo ao rato. Se o coração humano, ele não tiver um encontro com o Deus verdadeiro, com o Deus da Bíblia, ele pode chegar ao ponto de adorar um rato. E eles prestam reverência ao rato. Algumas partes da Índia, do hinduísmo, adoram a vaca. Quem gosta de churrasco, misericórdia, se matar uma vaca para fazer um churrasco vai ser morto. Adoram a vaca, porque na mente deles a vaca traz prosperidade e fertilidade. É por isso que lá na Índia tem misericórdia, tem filho até em cima das casas. É 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, e eles acreditam. Por isso que é vaca para tudo canto é lado, e eles adoram aquele animal. Aí você diz: meu Deus pastor, que absurdo. Não, não é absurdo, é o coração humano. O coração humano, ele precisa se encontrar com o Deus verdadeiro. Jesus, e aqui eu entro na minha pregação, ele teve um encontro com um homem que era religioso, e esse homem se chamava Nicodemos. Nicodemos era um homem extremamente religioso. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos, cremos em Cristo, porque as 10 mil religiões levam a Deus como juiz. Somente Jesus nos leva a Deus como Pai, somente Ele. Todas as outras levarão as pessoas até Deus como um justo juiz que julgará com justiça. Somente Jesus nos leva a Deus como o Pai que enviou seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelos seus pecados e dar a vida por você e dar a vida por mim. Jesus então agora, ele se encontra com este homem, Nicodemos. Nicodemos, ele era um seguidor de Jesus 007. Aquele seguidor que andava, escondido e tal, aquele seguidor que não queria se declarar publicamente que seguia Jesus. Só que um dia, ele teve tanta curiosidade que ele não aguentou. Alguém conhece gente curiosa aqui? Levante as mãos. Irmão, não inventa de dizer que quer falar comigo. Eu vou lá na porta da tua casa, 1h, vamos falar o que tu quer falar. Amém? Nunca me mande mensagem: pastor, preciso conversar contigo. Te prepare, irmão, 2h30 eu estou na porta da tua casa, dizendo: fala, vamos falar, vamos resolver.
Sou curioso, diga glória a Deus. Pois então, Nicodemos era curioso, e a Bíblia diz que ele foi de noite ter com Jesus. Jesus estava possivelmente em Jerusalém, e ele chega diante de Jesus, muito reverente, né? Reconhecendo quem era Jesus, e ele diz assim: Rabi, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus lhe respondeu: Nicodemos, em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu já preguei essa pregação mais de 3 vezes, se eu não me engano. Só que, por que eu prego ela com muita frequência? Teve um grande pregador chamado George Whitefield, e um dia uns irmãos chegaram a ele e falaram assim: por que você prega sempre sobre o novo nascimento? Aí ele respondeu: até você nascer de novo, eu vou continuar pregando que o ser humano precisa nascer de novo. A pregação que eu vou trazer é que o ser humano, quando ele crê em Cristo, ele tem uma nova vida. O cristianismo diz respeito à nova vida. Quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para um ser humano, o que eu avalio? Os frutos. Os frutos que eu dou diz se eu sou ou não aquilo que eu digo ser. Porque um cristão, um exemplo, eu era, irmão, eu era terrível. Duplica aí. Um dia o Jean chegou lá no escritório, no começo, nem sei se ele vai lembrar, falou assim: olha, eu tive que vir aqui ver, diga glória a Deus, porque ele me conheceu, né, Jean? Quando eu era adolescente. Terrível, irmão, terrível. Só que quando Jesus me alcançou, quando a graça de Jesus me alcançou, aquele velho homem briguento, pense em alguém briguento, irmão, brigava. Olha, eu acho que se tiver um que eu não briguei nesse bairro, é pouco. Briguento, folgado, orgulhoso, sabe? Coração dominado pelo mal. Tanto que foi por uma briga terrível. Quem olha hoje para mim não imagina. Infelizmente, não falo isso com orgulho, Deus me livre. Machuquei o menino, recebi uma ameaça de morte, tive que ir para outro estado. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, aquele homem cheio de orgulho, vaidade, prepotência, um coração altivo, um coração sem amor, sem empatia, ele foi morto. Então, os frutos de um cristão dizem quem ele é. Eu não poderia ser o mesmo homem de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Como eu poderia ser um cristão vivendo a mesma vida, praticando as mesmas coisas, falando do mesmo modo? Porque a boca fala o que o coração está cheio, o que sai da nossa boca diz muito sobre quem somos. Como poderia eu viver agora como cristão nas velhas práticas? E era isso o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Nicodemos, agora você é uma nova pessoa. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo, ele foi questionado por Nicodemos. Como pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Nicodemos não entendia, mas Jesus estava falando de algo espiritual. Eu não morri fisicamente há 11 anos atrás, mas eu morri para o velho homem. Alguém já viu aqui aquele bichinho que vira a borboleta? Alguém sabe me dizer o que é? A lagarta. Você já viu que a lagarta, ela perde aquela pele e vem a borboleta? É assim? Imagina aí o velho homem, aquela lagarta feia que é um raio. Aí, quando ele morre para si mesmo, quando ele morre para a velha natureza,
aquela lagarta, ela vai se desprendendo e nasce a borboleta. Se tem um sentido que eu poderia usar como exemplo, seria esse para a velha criatura de um homem e a nova criatura de um homem, ou de uma mulher que crê em Jesus. É como se fosse a lagarta saindo do casulo. Eu era uma lagarta sem Deus, sem Cristo. Eu vivia segundo a minha natureza. Qual era a minha natureza? A natureza de Adão, a natureza do pecado, a natureza contaminada. A única coisa que Deus me poupou quando eu era adolescente foi de nunca ter vício, graças a Deus. Mas o resto, e também assaltar e traficar, essas coisas, graças a Deus, eu nunca me envolvi, nunca fiz, porque o meu maior medo, porque eu já conheço a minha mãe nesses sentidos, ela é meia doida, diga glória a Deus. Ela é uma boa doida, diga aleluias, porque ela ia me pegar com um pedaço de pau, dar-lhe na cabeça, nas costas, e não tinha jeito. Então eu já tinha o temor, não vou fazer essas coisas. Mas a velha natureza é a boa, tá, mãe? É a boa. Eu sou o que sou hoje por causa da boa. Diga glória a Deus. E eu tinha um temor. Minha mãe, irmão, misericórdia, ela pegava pelo cabelo e eu tinha vergonha. E falava assim: meu Deus, imagina eu estar aqui fumando uma maconha, chega a minha mãe, me pega pelos cabelos e ainda faz eu engolir o trem. Não quero isso. Amém? Então, foi as únicas coisas que eu não fiz na velha natureza. Mas era uma velha natureza contaminada. Assim era a velha natureza de Nicodemo. Volta e meia eu ia para a igreja. E eu queria contar para vocês uma lição que eu aprendi com isso. Eu tinha uma regata, eu nunca vou me esquecer disso. E eu não tinha nascido de novo, não tinha acontecido nada ainda comigo. Eu não tinha tido abrigo e nada, mas como aquilo hoje fala comigo para que eu possa pastorear as pessoas com amor. Eu tinha uma regata, e essa regata tinha um dos dedos na frente, né, um dedo bem ofensivo, e eu ia para a igreja com aquela regata. Só que tem um detalhe: o pastor da igreja, ele sempre teve amor e paciência comigo. Talvez se ele chegasse para mim e falasse assim: ô moleque, tira essa camisa, talvez eu não voltaria mais na igreja. Mas ele foi paciente, foi amoroso. Já se passaram muitos anos, e eu lembro até hoje. Quando eu estou pastoreando a igreja, que hoje eu nunca imaginei que seria um pastor. Quando eu estou pastoreando a igreja, eu sempre procuro colocar em prática esse modo de cuidar das pessoas, com amor, com cuidado, para a glória do Senhor. Mas deixa eu voltar aqui não costumo me desviar da pregação, mas achei necessário falar isso. Nicodemos, ele olha para Jesus e fala assim: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Aí Jesus repete a mesma frase. Jesus diz assim: Nicodemos, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, a igreja, ela tem uma finalidade apenas: te preparar para o reino de Deus. Nada é mais importante. Eu tenho uma missão apenas: preparar você para o reino de Deus. Essa é a minha missão. A minha maior preocupação é com a sua alma, é cuidar da sua alma. Nada para mim, como pastor, tem mais valor do que a sua alma. A sua alma é valiosa, porque Jesus morreu por ela. Jesus se entregou por você. Então ela tem um grande valor, e esse valor é a morte de Jesus. Nicodemos estava ouvindo da boca de Jesus. Jesus estava dizendo: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos olhou para Jesus e falou assim: como pode isso? Jesus falou: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. O que Jesus estava querendo dizer é que o Espírito Santo, ele pode pegar uma pessoa como eu, um pecador miserável,
e Ele pode transformar o coração desse pecador e fazer dele um pregador da palavra. Porque o Espírito sopra aonde quer, Ele faz o que quer, Ele trabalha no coração que Ele quer. Por isso que você não pode desistir. Às vezes nós olhamos para os nossos familiares, tem gente que olha para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, e diz assim, ó, aquele ali não tem mais jeito, aquele ali, não, irmão, não desista, porque o vento, ele sopra onde quer. Você não vê o vento, você não ouve o vento, mas você sente o vento. Ninguém pode controlar o vento. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo que trabalha nos corações. O Espírito Santo que transforma os corações. Mulheres que já pensaram em desistir dos maridos, esposas ou esposos. Mães que perderam a esperança com os filhos. Pessoas que chegaram aqui hoje dizendo assim, olha, cansei de lutar, eu desisto. Quantas vezes eu já falei isso? Aquele ali, misericórdia. Quando vê, estou lá pregando a palavra para a pessoa. Não, aquele ali não tem, porque o Espírito Santo me faz entender que eu só posso desistir de uma pessoa quando aquela pessoa estiver dentro de um caixão. Porque a Bíblia diz que ao homem importa morrer uma vez. Então enquanto a vida, a esperança. Esses dias eu tinha um obreiro antigamente, menininho, jovenzinho, obreirinho abençoado, ia para a igreja só de gravatinha, e infelizmente o menino acabou se desviando, e esses dias ele estava lá na rua traficando, correndo da polícia, e eu chamei ele. Sabe o que eu fiz? Antes de eu pregar, dei um abraço nele, apertei ele, falei, como eu gosto de você, e abracei ele. Depois que eu abracei, eu preguei a palavra para ele. Aí eu falei assim, você quer um café? Aí ele desceu correndo, não sei quem chamou. Eu peguei o café, botei numa garrafinha e eu levei para ele. E eu falei, volta para os caminhos do Senhor. Preguei para ele a palavra, porque nós não podemos desistir das pessoas. O vento sopra aonde quer. Nós não sabemos quem é que vai ser alcançado pela graça de Deus. Nós não sabemos quem é que Deus vai salvar, quem é que Deus vai perdoar, porque o vento sopra aonde quer. Não desista. Não desista da sua família. Se só você vem na igreja, continue vindo. Não desista dos seus filhos. Não desista de orar. Enquanto a vida há esperança. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito, aquele que morreu para o mundo e nasceu para Deus. Fique de pé, por favor. Dificilmente eu fujo da exposição dos versículos, mas o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos direciona. Queridos irmãos, precisamos servir a Deus com a plenitude do nosso coração. Pastor, eu até frequento a igreja, mas eu tenho dúvida, eu não sei se eu já nasci de novo, se eu sou uma nova criatura. Pastor, eu tenho dúvidas. Dobre o seu joelho, diga para Deus, Senhor, me transforma de dentro para fora, muda o meu coração de dentro para fora, faz de mim uma nova criatura, faz de mim uma nova pessoa, faz de mim, Senhor, um novo homem, para que através dos teus frutos você possa alcançar os que estão lá fora. Queridos, nunca esqueça, você nunca vai ganhar alguém para Jesus ou para vir na igreja através da força. Você vai ganhar através do seu exemplo. É o seu exemplo de cristão, é o seu exemplo de que você veio na igreja, mas quando você chegou em casa, você não vai falar as mesmas coisas.
Você não vai agir da mesma forma, você não vai ter o mesmo comportamento, a sua fala vai ser diferente, o seu comportamento vai ser diferente. É isso o que vai despertar a atenção nas pessoas. Toda sexta eu vou orar lá no meu tio, e tem um rapaz lá, eu não o conheço, mas também o respeito, e toda vez de orar, ele diz assim, ó, eu não participo de oração, né, Pablo? E ele pega e sai. Mas tu acha que eu ofendo ele? Você acha que eu brigo com ele? Ô, filho do diabo, não quer ouvir a palavra? Não, eu oro para que Deus toque o coração dele, e que através do meu exemplo, eu não sei o que ele pensa sobre pastores, mas que através do meu exemplo, ele possa ver a pessoa de Jesus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. É isso que nós, como pessoas que cremos em Jesus, que morremos para o mundo, que nascemos de novo, precisamos fazer. As pessoas têm que ver em nós o Deus que nós professamos. Amém? Fique de pé, aliás, já estão de pé.